Olá, ótima noite! Estamos aqui mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui de novo. Hoje é a nossa quarta live da nossa Semana do Varejo, da nossa Maratona do Varejo. Olha só, sou eu que dou o nome para o evento e depois acabo errando aqui, olha só. Então, essa é a nossa quarta live da Maratona do Varejo. Se você não assistiu nenhuma das lives anteriores, não faz ideia do que seja a Maratona do Varejo, eu explico para você. Ao longo de 4 semanas consecutivas, ou seja, 20 dias aí úteis, são de segunda a sexta-feira, eu estarei aqui no Instagram às 21h30 para falar com você sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. Então, nossa maratona do varejo serão 4 semanas seguidas aí de live comigo. Então, faz favor, se você gosta desse assunto, se esse assunto é interessante para você, acompanhe a gente aqui sempre às 21h30, tá certo? Então vamos lá que hoje vai ser muito bacana. Estamos aqui hoje para falar sobre reclamação de cliente, olha só. Algo que toda empresa passa e que a gente tem que aprender a lidar, né? Então, o passo a passo para lidar com as reclamações de clientes. Então, se você não sabe quem sou eu, se você nunca me viu na vida, eu vou pedir licença para quem já me conhece, para quem esteve aqui nas lives anteriores, só para dizer que meu nome é Fábio Frasson, eu sou especialista em atendimento ao cliente e há mais ou menos 10 anos eu venho atuando com ouvidoria, além de gerir uma equipe de vendas, enfim. Então, atendendo reclamação de clientes, é por isso que eu venho trazer esse assunto para você. Então, se isso interessa para você, se esse é um assunto que faz sentido na sua empresa, que faz sentido no seu negócio, fica comigo até o final, que vai ser bem bacana. Eu disse ontem que eu prometo que não vai levar mais do que 2 horas, mas é brincadeira, é claro. Vai levar só alguns minutos, em torno de 30, 40 minutos. Então fica comigo até o final que vai ser muito legal, tá bom? Então vamos falar hoje sobre o passo a passo para lidar com as reclamações de clientes, o que é realmente muito importante para todas as empresas, você poder ensinar a sua equipe, ensinar os seus vendedores, ensinar os seus colaboradores, porque a gente precisa saber lidar com os nossos clientes, né? Então, muito bacana que você esteja aqui hoje. Gratidão por estar aqui e parabéns por estar buscando aprendizado, buscando contribuição, buscando trocar informações, trocar ideias para elevar sua performance, elevar a performance da sua equipe, elevar a performance da sua empresa, né? Ainda mais num momento como esse que as tensões aumentam, né? No momento de crise as tensões aumentam e é preciso aprender a melhorar, precisa aprender a aperfeiçoar todos os processos, dar foco onde precisa. Costumo dizer que a gente tem que dar foco no cliente, não só no processo e no produto. Então, para isso, saber lidar com as reclamações é justamente dar foco no cliente, dar foco nas pessoas. Então, isso é sensacional, é muito importante para todos nós. Meu objetivo aqui hoje, então, é te ensinar o método que eu uso no dia a dia para lidar com os clientes de ouvidoria, para lidar com as reclamações, com as insatisfações, com as situações de conflito. E só lembrando que isso me chamou muito a atenção, lembrando não, né, explicando para você, isso me chamou muito a atenção numa palestra que eu fiz recentemente, que no final da palestra a pessoa veio conversar comigo e dizer: Fábio, muito bacana, tal, gostei pra caramba, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre como lidar com situações de conflito, você poderia falar um pouco mais disso pra gente? Isso ficou na minha cabeça, então de uns tempos para cá eu trouxe alguns assuntos sobre isso em texto, em vídeo, venho falando um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que é uma necessidade que as empresas têm, que as pessoas têm, de saber como lidar com essas situações. Então, se isso é interessante para você, fica comigo até o final que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que você queira saber sobre esse assunto, vai colocando aí para mim que a gente vai discutir um pouco mais pro final, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Eu queria fazer alguns acordos com você, assim como eu tenho feito nas lives anteriores, antes da gente entrar no conteúdo de fato. Né? O primeiro deles é que você escreva aí nos comentários o que você e a sua equipe fazem numa situação de conflito com o cliente. O que você costuma fazer numa situação de conflito com o cliente. Escreve aí para a gente poder saber e trocar essa ideia. Como é que você age hoje no dia a dia. A segunda coisa que eu queria te pedir é para encaminhar o link dessa live para outras pessoas. Tem um amigo, tem um colega, um parente que trabalha na área de comércio, que trabalha, que é empreendedor, que trabalha em área de vendas e precisa saber mais sobre isso. Encaminha para ele. Tem um botãozinho aí que parece um aviãozinho, clica nele, arrasta, vê as pessoas que estão online no momento e encaminha esse link para elas, tá bom? Para que mais pessoas possam receber essa mensagem e que a gente possa levar isso e ajudar outras pessoas, tá certo? E o terceiro e último pedido, só tem os 3, tá bom? O terceiro e último pedido que eu vou fazer para você é que, se fizer sentido o que a gente está fazendo aqui, que você dê um print nessa tela e encaminhe aí depois, coloque nas suas redes sociais com a hashtag Maratona do Varejo.
depois eu poder encontrar isso, né? Senão eu vou achar esse print também. Me ajuda a levar essas mensagens aí para outras pessoas. Então, se fizer sentido, printa a tela para mim e depois me marca lá, coloca hashtag Maratona do Varejo para a gente poder achar, tá bom? Então, vamos seguir em frente para a gente poder, então, falar um pouco mais sobre como lidar com essas insatisfações, situações de conflito, como lidar com os clientes, tá bom? Então, boa noite a vocês, uma ótima noite, na verdade, para todos vocês. Estou vendo aí, tenho aqui a Ana, grande amiga, a gente tem chamado de madrinha, né? Tem ajudado muito a gente nessa área de conteúdos digitais. A minha irmã Vanessa está aqui presente, valeu, Van. O Gato está aqui também. Bom, algumas pessoas aqui colocam os nomes abreviados, eu não consigo reconhecer os nomes, mas gratidão por você estar aqui. Vamos seguir em frente. Se tiver pergunta, coloca aí que a gente consegue respondendo ao longo da live. Beleza? Certinho? Vamos começar? Bom, todas as empresas têm problemas, na verdade. Se a sua empresa não tem problema, ela não deve ser desse mundo. Toda empresa tem problema. Problemas acontecem mesmo. Erros acontecem, falhas acontecem. Por melhor que seja o seu produto, por melhor que seja o seu serviço, eventualmente alguns problemas acontecem. Seu problema pode ser de altíssima qualidade, mas eventualmente pode dar um defeito, né? Isso pode acontecer. Seu serviço pode ser de excelente qualidade, mas eventualmente você falha na comunicação, eventualmente você esquece de uma informação, ou não consegue interagir muito bem com algum cliente. Ou mesmo que isso não aconteça, pode ser que o cliente saia insatisfeito por alguma razão. Ele, de repente, tinha uma expectativa diferente daquela que ele encontrou ali. Pode não ser por falha sua, pode ser por um falha da sua, pode não ser por falha da sua equipe, pode não ser o problema em si do produto, mas a expectativa que o cliente criou era diferente daquela que ele encontrou. Então ele saiu com alguma insatisfação, saiu com alguma dúvida, com alguma preocupação, algum aborrecimento. E aí você tem que saber lidar, a sua equipe tem que saber lidar. Então, se você é empreendedor, por exemplo, se você é líder de uma equipe de vendas, é importante, é sua responsabilidade treinar o seu pessoal para lidar com essas situações. E a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer com isso daqui para frente, tá bom? Então, todo mundo passa por essas situações, é impossível que você não tenha passado, a gente acaba tendo que aprender a saber lidar. Então existem situações, por exemplo, eu me lembro que há um tempo atrás a gente vinha vendendo na empresa muitos alarmes de veículos, né? E eventualmente os clientes voltavam com algum defeito. Olha, não está funcionando esse controle, olha, não está funcionando isso aqui e tal. Bom, o produto era de altíssima qualidade, o fornecedor também, produto original, enfim, mas eventualmente acontecia. Aí a forma como a gente lidava com aquela situação é que ia fazer a diferença. Isso pode acontecer com os produtos da sua empresa também. Por exemplo, se você vende roupa, você pode vender um produto bacana e de repente o seu cliente retornar dizendo, olha, primeira vez que eu fui usar, descosturou, rasgou, torceu, fui lavar, torceu, ou sei lá, algum problema pode acontecer. Você vende um produto eletrônico, está funcionando, testou, levou para casa, foi colocar para usar, parou de funcionar. Pode acontecer, você não tem culpa, mas tem responsabilidade sobre isso. Como é que você vai agir? O cliente pode vir tranquilo, falando, olha, não está funcionando. Ou ele pode vir já soltando os cachorros. E aí, como é que faz? Como é que você age quando o cliente chega, de repente colocando você contra a parede, questionando a sua idoneidade? Confesso a você que a situação que mais me incomoda na ouvidoria é quando o cliente chega questionando a idoneidade da empresa, não, de repente não a minha, porque não sou eu que faço a venda para ele diretamente, mas questionando a atitude do vendedor, a atitude da empresa. Então isso incomoda, dá uma certa sensação estranha ali. A gente tem que saber lidar com isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, falha de comunicação acontece também. Então, de repente, todo mundo sabe como fazer, sabe como atender, sabe como vender, mas na hora de passar uma informação para o cliente, deixou passar alguma coisa, não soube explicar, falhou. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? É de quem está falando ali, não é do cliente. E, eventualmente, alguma coisa pode sair truncado aí. E aí, por falha de comunicação, o cliente pode ficar insatisfeito, por exemplo. Atendi a ouvidoria de pessoas que vendiam um serviço, não vou dizer exatamente que serviço que era agora para não ficar muito chato, tá? Mas que vendia um determinado serviço e aí o cliente retornava questionando, dizendo, mas por que não me explicaram tal coisa ou por que o vendedor me disse isso? Aí você ia investigar aquilo e percebi que aquela conversa tinha sido há muito tempo, só que houve uma falha na comunicação ali, algumas informações ficaram não compreendidas pelo cliente. E a responsabilidade disso é de quem? É do vendedor, é da empresa, é da sua equipe. Então, é importante saber lidar com isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Outras informações, né, decisões equivocadas que eventualmente você possa tomar, pode deixar o cliente insatisfeito, enfim. É muita situação diferente, não dá para a gente abordar todas elas. O cliente fica insatisfeito por uma série de razões.
E aí isso tem desdobramentos. Como é que você vai lidar com isso depois? É melhor evitar que aconteça, mas eventualmente pode ser que elas aconteçam. E se a gente não souber lidar com a reclamação, se você não souber lidar com a situação de conflito, muitos problemas, muitos prejuízos vão decorrer daí. Então, como é que você e a sua equipe vão lidar com isso? Eu vou te contar um exemplo que ficou muito marcado para mim, inclusive quando eu publiquei o livro sobre atendimento ao cliente tempo atrás, eu usei esse exemplo no livro porque isso foi muito marcante nas pesquisas de atendimento que eu fiz. Um cliente tinha ido comprar um churrasquinho, um espetinho num desses carrinhos de rua, tipo trailer, e ele chegou lá para ser atendido e viu que tinha lá alguns já sendo assados e tal, ele fez o pedido dele e quando percebeu que estava demorando um pouquinho, ele falou, olha, eu vou até ali ver se tem um crepe no outra barraca ali e já volto. Ele foi, quando ele percebeu que já passava alguns minutos, ele falou, deixa eu voltar lá para ver se meu espetinho já saiu. Quando ele chegou e perguntou sobre o espetinho, olha, eu fiz meu pedido já faz um tempinho, queria saber se está pronto. Não sei se a pessoa não entendeu ele direito, tal, achou que ele estava reclamando que estava demorando. Falou, olha, está demorando? Perguntou para o churrasqueiro, olha, ele disse que já faz tempo, está demorando o pedido dele. O churrasqueiro foi lá falar com o cliente e disse, ó, desculpa, mas quanto tempo? Não, ele não disse desculpa. Ele falou, quanto tempo faz que você fez o seu pedido? Ele falou, uns 15 minutos. Isso é muito tempo para você, camarada? Ele achou estranho e falou, faz um tempinho sim. Não, faz o seguinte, cancela o meu pedido. Falei, é um bem que você me faz, porque quem tem pressa vai para casa e come miojo. Gente, é um absurdo, né? É um absurdo você imaginar que alguém possa dizer um negócio desse para o cliente. Não saiba lidar com essa situação de conflito que nem era tão grave assim. Por que eu estou trazendo essa situação para você? Porque, independente de qual seja o problema, tudo vai depender de como você vai lidar. Isso depois foi para a rede social, a gente vai abordar um pouco mais sobre rede social daqui a pouco. Isso foi para a rede social, teve desdobramentos de dezenas de pessoas, na verdade, comentando aquilo e foi muito prejudicial. Então, se você não souber lidar com uma situação de conflito que pode ser muito pequenininha, você pode estar tentando apagar o fogo botando mais fogo, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, dá uma olhadinha aqui, entraram algumas pessoas aqui conhecidas, né? Osmar, José, gratidão por estarem aqui. Muito bacana, espero que vocês gostem do conteúdo. Se tiver alguma pergunta, pode botar aí que a gente vai falando aqui também, tá bom? Bom, a gente tem percebido que nos últimos tempos o consumidor tem ganhado muito mais força. Por isso que que eu estava falando agora há pouco sobre você não atear fogo para poder apagar mais fogo. O consumidor tem ganhado muito mais força, né? Com o Código de Defesa do Consumidor, com o uso frequente aí de ações no Procon, com a internet aí na palma da mão, né? O cliente tem o celular na palma da mão, está lá na sua empresa, de repente alguma coisa acontece, ele pode na mesma hora botar na rede social, já questionar ali um atendimento que ele recebeu, já consultar os direitos dele, ele esfrega na sua cara, olha, mas eu tenho direito a isso, está aqui, está escrito aqui. Então, com a internet na palma da mão, o cliente tem muito mais poder, ele tem muito mais força, por isso é tão importante você e a sua equipe saberem lidar com isso, né? Com as redes sociais aí, por exemplo, você tem N comunidades na internet, pega o Facebook, por exemplo, onde não comprar em tal cidade, onde não comprar em tal tipo de loja. Assim, tem N comunidades aí de reclamação, na verdade, no Facebook. Não só no Facebook, outras redes sociais também. Então, isso ganha força e acende. Então, se você deixar que isso vá para a rede social, vai ser difícil de reverter. Tá? Estou vendo aqui, conflito entre empresas e clientes é algo que pode derrubar uma empresa? Pode sim. E a gente vai abordar um pouco mais sobre isso aqui. Porque, como eu falei, se você não souber lidar com o conflito enquanto ele é pequenininho, se ele vai para a internet, se ele vai para a rede social, é muito diferente do que era antigamente. Eu me lembro na época que eu fiz faculdade, mais de 20 anos atrás, a gente costumava dizer que palavras o vento leva, né? Que o cliente satisfeito, ele levava essa notícia da satisfação dele para lá meia dúzia de pessoas e o insatisfeito para mais de 20 pessoas. Hoje o cliente insatisfeito bota na rede social, isso vai para milhares de pessoas numa fração de segundos e as palavras o vento não leva mais. Porque fica ali gravado na internet e a qualquer momento alguém pode encontrar essa informação. Então a imagem da sua empresa pode ficar muito comprometida por conta de um comentáriozinho que pode nem ser tudo aquilo, foi só a percepção daquele cliente, foi um acaso, aconteceu com ele, mas pode ficar muito comprometida pela forma como você e a sua equipe vão atuar sobre esse problema, né? Estão dizendo aqui, acho que nem todos partes local.
eu não consegui compreender. Daqui a pouco a gente segue adiante. O cliente tem sempre razão? Eu tinha um professor que dizia que o cliente tem razão quando ele tem razão. E eu endosso o que ele está dizendo. O cliente nem sempre tem razão. A forma como você vai agir com relação a isso é que vai fazer toda a diferença. Ele pode não ter razão, mas você precisa lidar com essa situação de uma maneira que não coloque ele contra a parede. Você não vai questionar o fato de ele não ter razão. Você vai conduzir a conversa de uma outra forma. Ele não tem razão, você precisa mostrar para ele isso de uma outra maneira. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos seguir adiante aqui. O seu empresário pode demitir um cliente também. A gente ouve muito falar sobre demitir o cliente, né? Mas você precisa ter um certo cuidado com relação a isso também, né? Você não precisa atender todas as solicitações do cliente, mesmo porque se você fizer isso, você quebra muitas vezes. Então é preciso ter muita cautela, na verdade, para demitir o cliente, né? Porque se ele sair da sua empresa direto para uma rede social, direto para um Procon, direto para um Reclame Aqui, direto para uma comunidade reclamando de você e da sua empresa, muita gente que nem faz ideia do que está acontecendo vai tomar as dores dele e aí você vai comprometer muito. Então você precisa tomar muito cuidado com relação a isso. É ele quem paga o salário dos funcionários. É verdade. É verdade, é ele que paga o salário. Não só o salário, mas todas as despesas da empresa, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos seguir aqui, daqui a pouquinho eu volto aí nas perguntas. Bom, qual é o problema de fato, gente? Qual é o problema de fato? Quando a gente fala de reclamação, a gente está falando então, vocês falaram aqui pra gente, ele que paga o salário, que paga as despesas. Sim, então o problema vem do quê? De que uma reclamação, no primeiro momento, ele te faz perder um cliente. Ponto. Se você não conseguir atender, ele te faz perder o cliente. No mínimo. Em segundo lugar, você vai perder as indicações dele. Terceiro, se ele for para uma rede social, você vai perder a sua imagem perante centenas, milhares de outras pessoas. Você vai criar um clima ruim dentro da empresa, não só naquela situação ali junto com o cliente, mas depois também se isso se propagar. Se isso for para uma rede social, começa um zoom, as pessoas começam a ser questionadas. Quem veste a camisa da empresa, por exemplo, vai ver aquilo e vai ficar irritado. E aí vai acabar respondendo de uma forma como não deveria. Ou seja, se a equipe não estiver preparada para poder atender aquilo ali, só vai inflamar. Vai ser um tal de várias pessoas da equipe começarem a responder na rede social, por exemplo, para aquele cliente. Isso como costumam dizer hoje em dia, por aí vai dar ruim. Isso não vai ficar bom. Então, preciso que a gente esteja preparado. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre como estar preparado para isso, tá bom? Você pode ocorrer também, ter problema com ações judiciais, começar a ter reclamações no Procon, as pessoas pedindo indenização, exigindo multas, enfim. Você precisa tomar muito cuidado porque você começa perdendo um cliente e pode acabar tendo que pagar uma indenização muito grande, dependendo da maneira como você lida com o problema, como você lida com a insatisfação. Eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouco de situações em que a gente conseguiu reverter reclamação de cliente e que isso acabou revertendo até em outras compras do cliente. Foi muito bacana. Vou te contar daqui a pouquinho. Agora, quais são as causas, na verdade, de tudo isso, né? De você não saber lidar, de você de você não conseguir conduzir, né? É a falta de preparo. Eu tenho que falar que você tem que preparar não só você, mas a sua equipe. É a falta de preparo. Quantas vezes você já chamou o seu colaborador de lado, botou a sua equipe de lado e falou, gente, vamos conversar aqui sobre reclamação de cliente? Vamos conversar aqui sobre como lidar se o cliente vier questionar a gente sobre alguma coisa, se ele vier reclamar sobre um produto, se ele vier reclamar sobre um serviço, como é que a gente age numa situação como essa? Você já fez isso? Já chamou a sua equipe só para falar sobre esse assunto? É importante, muito importante, aliás, né? Porque senão cada um vai agir da sua maneira, da forma como percebe a vida, da forma como percebe as coisas, daquilo que acha que deve fazer, né? Tem gente que acha que tem que demitir o cliente, né? Escuta isso e acha que é de qualquer jeito. Não, demitir o cliente não significa você simplesmente chegar lá e xingar o cara, responder da mesma altura. O cliente começa a gritar comigo, eu grito com ele também. Pera lá, não é bem por aí. Você tem esse cliente, tem todo um entorno, tem que tomar certo cuidado, não é bem por aí. Tá? Então, é preciso ter cuidado. Você já chamou sua equipe de lado para conversar sobre isso? Em boa parte das empresas isso não acontece. Né? De você chamar as pessoas para dar um treinamento sobre esse assunto. É preciso cuidar da inteligência emocional, é preciso cuidar do controle emocional das pessoas. Você tem feito ações dentro da sua empresa para poder ajudar a sua equipe a fortalecer a inteligência emocional?
dando treinamento, incentivando eles a lerem sobre esse assunto, a buscarem esses conteúdos, né? De repente a contratar um trabalho de um treinador, de um coach para dentro da empresa para poder ajudar a fortalecer a inteligência emocional da sua equipe. Isso é importante, na verdade eu diria que é essencial, porque ao invés de você ter que ficar constantemente buscando novos clientes, você tem que fortalecer os que você já tem na sua carteira. E como é que você vai fazer isso se não sabe lidar de pequenas a grandes reclamações? Tem um comentário aqui: em relação ao vendedor versus cliente precisa ser discutida sempre. Verdade. Sua visão e experiência sobre isso é fundamental. Parabéns, obrigado, José. Realmente a relação cliente e fornecedor e vendedor tem que ser discutida sempre mesmo. Porque a gente depende do cliente, na verdade, só que a gente não pode fazer tudo o que ele quer. Então como é que a gente age? É muito importante a gente saber como lidar nas situações em que precisa balancear os interesses, né, entre os interesses da empresa e os interesses do cliente. E o responsável por fazer isso é o vendedor, é o cara da linha de frente, é o atendente, mas o responsável por prepará-lo, aí é você, que é o empreendedor, que é o líder da equipe. E aí como é que você faz isso? Primeiro você tem que estar preparado também, para depois poder passar isso adiante. É preciso que a sua equipe esteja preparado para se comunicar. Comunicar, tanto comunicação verbal quanto não verbal. Entender a comunicação do cliente, por exemplo. Poder enxergar e perceber a comunicação do cliente. Perceber quando ele está irritado, quando ele está incomodado, quando ele está gostando, quando ele não está. Quando ele está aberto a conversar, quando ele não está. Saber o que você pode e o que você não pode dizer com cada tipo de pessoa. É muito importante que você treine a comunicação da sua equipe. Se você não consegue entender o que o vendedor está dizendo, se você não consegue entender o que um atendente está dizendo, e aí, como é que fica? E aí, se coloca na posição do seu cliente. Se o cliente está ali diante do seu vendedor, e o seu vendedor não consegue se expressar, não consegue se comunicar direito, não consegue explicar como é que funciona o serviço, não consegue explicar o produto, não consegue explicar as regras de como funciona a garantia, por exemplo, como é que fica? Se ele se expressar mal e o cliente se incomodar com aquilo, você pode estar começando uma pequena faísca que vai explodir depois. Então, trabalhar a comunicação da sua equipe. É muito importante que você traga para dentro da sua equipe alguém para treiná-lo sobre comunicação. Se você não tiver essa expertise, se você não tiver tempo para isso, traga alguém para dentro da sua equipe para fazer isso. E uma outra coisa, o preparo específico. Quando eu falo de preparo específico, estou falando de preparo específico para isso, tá? Para lidar com as reclamações. Que eu já falei agora há pouco sobre chamar as pessoas do lado e treinar isso. Tá? Tô vendo aqui, infelizmente, há muito despreparo. É verdade. Vou citar um exemplo para você aqui que eu, como cliente, não me orgulho de ter feito. Porém, é um grande exemplo de o que pode acontecer se você não lidar com uma situação de conflito de uma forma correta. Eu já citei isso daqui há um tempo atrás, numa outra live, vou citar de novo, porque ficou muito marcado para mim. Anos atrás, a minha esposa precisava fazer um exame, e aí nós pedimos solicitação do convênio médico, enfim, conseguimos essa autorização aqui na nossa cidade, mas o exame ia ser feito na cidade vizinha. Eu perguntei se precisava da autorização da cidade vizinha, me disseram que não. Me disseram que não. No dia de fazer o exame foi negado, precisava sim ter pedido autorização. E isso teve muitos desdobramentos, porque eu cancelei reunião que eu tinha no dia, precisamos de outras pessoas para cuidar das meninas aqui em casa, enfim, minha esposa ficou mais tempo esperando para fazer o exame. Então realmente foi uma situação que houve um desconforto muito grande. Eu naquela situação como cliente, acabei me irritando, fui para o Reclame Aqui, fui para a rede social, botei os nomes de todo mundo que estava envolvido e tal. Não me orgulho de ter feito isso, tá? Estou assumindo aqui, não me orgulho de ter feito isso. Hoje, com o preparo que tenho hoje, não teria feito. Porém, é um exemplo do que pode acontecer se você não souber lidar com uma situação de conflito, se a sua equipe não estiver preparada para poder informar muito bem os seus clientes. Ou seja, foi uma informação equivocada que acabou tendo todo esse desdobramento, complicando a vida de várias pessoas, e aí eu, como cliente, acabei complicando a vida de quem estava lá. Hoje não faria isso, mas tem muito cliente que faz. Eu estou na ouvidoria há quase 10 anos e posso afirmar para você, tem muito cliente que pega uma situação que aparentemente para nós é pequenininha e transforma isso num fogaréu. Tá? Então você precisa saber lidar com situações desde o momento em que elas começam. Te dei o exemplo agora há pouco daquele controle de alarme, não dei? Se a gente não souber lidar com um probleminha de um controle, que muitas vezes é descodificação, que é pilha, alguma coisa assim, falar para o cliente, ah não, mas era 3 meses de garantia, já faz 4, já faz 5, já faz 8, e virar as costas para o cliente sair, isso pode pegar fogo. Não estou dizendo que eu tenho que fazer a garantia, não é isso, só que eu tenho que saber lidar com essa situação. Como é que a gente chega lá? Então, vamos falar sobre isso. Porque a maioria das reclamações, elas teriam sido evitadas
ou facilmente resolvidas se sua equipe tivesse uma comunicação mais clara, uma comunicação mais transparente, de uma forma mais proativa. Ao invés de você ficar esperando saber o que o cliente vai pedir de você, você tem uma comunicação mais proativa, você já propor alguma solução para ele. Mas a gente tem um passo a passo para isso. Aí vamos falar desse passo a passo daqui a pouquinho. Então, é preciso que você treine a sua equipe para tratar qualquer situação de desconforto, qualquer situação de insatisfação do cliente como prioridade. Ou seja, seu vendedor está ali, fazendo qualquer atividade, atendendo alguém, enfim. E aí aconteceu um problema, uma situação de conflito, um cliente insatisfeito. Ele tinha lá uma relação de clientes para entrar em contato no dia. Aquilo ali, desculpa, já não é prioridade mais. A prioridade é esse aqui, ó, que está na frente dele nesse momento. Ele precisa saber que toda insatisfação é prioridade, todo o resto é secundário. Porque aquele cliente ali, primeiro que para ele você já vendeu. E o pós-venda é a pré-venda de uma nova venda. Você precisa trabalhar o cliente no pós-venda. Segundo, esse cara comprou. Se ele tiver um problema e ele não for atendido, o que vai ficar na cabeça dele? Opa! Vamos lá. O que vai ficar na cabeça dele se ele não for atendido ali? Se ele continuar insatisfeito? Bom, agora que eu já comprei, ninguém tá nem aí pra mim, né? Na hora que eu não tinha comprado ainda, todo mundo me atendia muito bem, servia cafezinho, água, não sei o quê, e agora ninguém quer saber de mim. É isso que vai ficar na cabeça do seu cliente. Então, é preciso que você foque, sua equipe foque no cliente que esteja insatisfeito, tire ele do cenário, tire ele daquele momento ali, tire ele do salão. Né? Na ouvidoria, por exemplo, quando alguém me chama para atender lá na recepção, no meio de todo mundo, o que eu faço? O cliente está lá com cara fechada, cara amarrado, não quer falar, quer reclamar com o papa. Eu vou lá, me apresento, convido ele para vir até minha sala, para que a gente possa conversar, né, mais sossegado, para que ele possa então me dizer o que está acontecendo. Tiro ele dali, porque vai demorar um pouco para ele se acalmar, vai demorar um pouquinho. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o cliente dali. Se a sua equipe não estiver preparada, o que ela vai fazer? Vai bater boca com o cliente, vai começar a discutir com ele, vai começar a reclamar com ele. Ah, não, você não tem razão, ah, não, não é assim e tal. Não, tira primeiro o cliente do cena, para depois a gente seguir em frente, para depois a gente seguir para esse passo a passo que eu vou passar para você agora. Qual é esse passo a passo, gente? É muito simples, mas é muito importante. São 3 passos apenas que a gente usa, que eu uso na ouvidoria e que se a sua equipe usar para lidar com o cliente, com certeza você vai ter um salto aí vai ter um ganho de performance no tratamento com insatisfação. Primeira coisa, o primeiro passo não era não era o de tirar o cliente, mas acabei de inseri-lo aqui, né? Eram 3 passos, acabei de colocar um primeiro, um passo zero, que é de tirar o cliente de cena. O primeiro passo aqui, gente, é o acolhimento. O que eu chamo de acolhimento? Bom, tem gente aqui dizendo que precisa sair para poder ter um outro compromisso. Bacana, valeu, gratidão, vai lá e vai dar tudo certo. Gente, o que acontece? O primeiro passo é o acolhimento. O que você precisa fazer? O que a sua equipe precisa fazer? Precisa deixar o cliente confortável primeiro. Ele precisa sentir que está recebendo a sua atenção. Que você não está preocupado em se desculpar, não está preocupado em tirar da reta. Você está preocupado realmente em atendê-lo, em entender o problema para poder dar uma solução. Então, esse acolhimento é muito importante. É preciso que a pessoa esteja focada 100% no cliente. Mais uma razão para tirá-lo de cena. Porque qualquer coisa que aconteça em volta vai fazer com que desfoque. De repente chega um outro cliente, chega um amigo para conversar, chega um outro vendedor, chega qualquer pessoa e vai irritar ainda mais o cliente. Então tira ele de cena e atenção total no cliente. É preciso aprender a ouvir 100% com atenção focada no cliente, dando sinais para ele de que você está seguindo, de que você está acompanhando, porque o segundo passo é a conexão. É preciso criar uma conexão, criar um respeito, criar uma identificação com o cliente, para que ele possa baixar aquela adrenalina, para que ele possa se acalmar, para que ele possa te dar a oportunidade de resolver a situação. Só que você cria conexão com o cliente de que maneira? Primeiro, deixando que ele fale. Então é preciso que você pergunte para entender a situação. Não no sentido de botar ele na parede. O cara fala para você, vamos botar no controlezinho lá? Esse meu controle aqui não está funcionando, que absurdo, não sei o que, acabei de comprar esse produto faz 3 meses e meio, esse negócio não está funcionando e tal. E aí de repente vai colocar o cara na ponta da parede e falar assim, tá, mas o senhor comprou quando mesmo? Ah, tá, então tá fora da garantia.
Não, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Mesmo que você não vá fazer a garantia, você não vai lidar dessa forma. É preciso que você primeiro pergunte para entender o problema. Senhor, me explica melhor, em que situação que esse controle não está funcionando? Quando o senhor falar que não está funcionando, são todos os botões? Gente, de repente, não importa se é um botão ou se são três, está com defeito do mesmo jeito. Só que enquanto você vai perguntando e demonstrando interesse para o cliente, mostrando para ele que você está querendo entender melhor a situação, se acontece sempre, se é intermitente, se são todas as vezes que acontece. Ah, eu vendo roupa, Fábio, eu não vendo controlezinho de alarme. Tá bom, então vamos falar de roupa. Né? Você pegou essa roupa, você teve um problema com essa roupa porque ela descosturou. Ela descosturou, chegou em casa, ela já estava descosturada, ou foi utilizar, aconteceu alguma coisa, sei lá. Você vai ter que perguntar para poder demonstrar interesse para o cliente. Mostrar que você está interessado em saber exatamente o que aconteceu para saber como vai lidar. Perguntar, olha, quando exatamente foi que o senhor comprou? O senhor se lembra com quem que o senhor comprou? Enfim, vamos identificar quanto mais detalhes melhor. Pergunta no sentido de fazer com que ele te conte a história. Porque ele vai se acalmando, ele vai percebendo que você está interessado, a adrenalina baixa, ele passa a confiar em você, perceber que você está interessado em resolver o problema e não só despachá-lo. Você não quis só tirar ele do showroom, você não quis só tirar ele do salão, você está realmente interessado. Então é preciso fazer perguntas, criar conexão. O terceiro passo para resolver aí é propor a solução. Só que é muito importante o seguinte, você nunca deve propor uma solução para o seu cliente, frisa isso, tá? Anota aí. Você nunca deve propor uma solução para o cliente enquanto não tiver feito os outros dois passos. Enquanto você não tiver realmente acolhido o cliente e realmente criado uma conexão. Se você não gerou confiança, se ele ainda não confia em você, não confia no que você está falando, não adianta você propor uma solução, porque ele vai continuar desconfiando de você. Ele vai achar que você está só querendo despachá-lo, fazer com que ele vá embora, enfim. Não proponha a solução nesse momento. Continue conversando, continue fazendo perguntas. Assim que você perceber que o cliente já criou uma conexão com você, que ele está te respeitando, que ele já está confiando que você está ali para ajudar, aí então você procura propor uma solução que ele participe da criação, que ele participe da solução, que ele converse com ele no sentido de dizer assim, olha, o que o senhor acha da gente fazer tal coisa? Olha, se a gente fizer dessa maneira, ficaria bom para o senhor? Ou como o senhor gostaria que nós resolvêssemos isso daqui? Então assim, procura tirar do cliente de que forma ficaria bom para ele. Ah, Fá, mas aí eu vou ter que fazer? Não. Você está demonstrando para ele que está interessado e empenhado em resolver e vai fazer o melhor que tiver a seu alcance. Gente, eu já passei por N situações na ouvidoria ao longo desses 10 anos. Vou dizer para você que nem todas as situações a gente conseguiu resolver da maneira como o cliente queria. Posso afirmar para você que mais de 50% das vezes não foi resolvido da forma que o cliente gostaria. Só que o percentual mínimo desses clientes saíram insatisfeitos. Não vou ter esse percentual para você, mas eu arriscaria dizer que menos de 5% dos atendimentos de ouvidoria o cliente saiu ainda insatisfeito. Tivemos situações, por exemplo, muito emblemáticas assim. Vou te contar uma mais simples, uma segunda mais ou menos, e depois eu te conto a que eu achei muito mais interessante de todas elas. Eu atendi certa vez um cliente que tinha comprado um acessório para um carro, um rack de teto, não sei se você sabe o que é isso, um suporte que vai em cima do teto do carro para poder carregar bagagem, carregar outras coisas. O cliente comprou no dia seguinte ele voltou, dizendo, olha, eu comprei isso daqui, só que eu não quero mais. Gerou aquela sensação de desconforto e tal, fui tentar entender o que tinha acontecido. E aí, conversando com ele, eu fui entender que estava fazendo barulho. Mas o que era o barulho? Era aquela ressonância, era o ar batendo, não tinha nada chacoalhando, não tinha problema nenhum. O produto não tinha defeito. E aí, por mais que eu explicasse para ele que, olha, se o senhor colocar a mão para fora, vai mudar a aerodinâmica do carro, vai fazer um som diferente e tal, é o mesmo que acontece. Ele disse para mim, tá, mas eu não sabia disso. O que eu percebi? Falhou a comunicação na hora da venda. Então, nesse momento, ele tem razão. Ele não tem razão de querer a troca de um produto que não tem defeito. A troca de um produto que ele comprou na loja. Se ele tivesse comprado pela internet, virtual e tal, era outra história. Mas ele comprou o produto na loja, então ele não tinha razão de querer a troca. Porém, qual foi o raciocínio na hora? Ele comprou um produto de 60 mil reais, comprou um carro, dias antes. E aí ele vem e compra um outro produto de 300 reais. Que ele comprou e está insatisfeito. O que vai acontecer
se ele sair daqui ainda insatisfeito, e ele acabou de comprar um produto de 60 mil, quanto vale esse cliente para a nossa empresa? Não são 300 reais, são 60 mil, de repente por 2 anos ele vai trocar de novo, mais outro ano vai trocar de novo, enfim, ao longo de 10 anos esse cliente pode trocar de carro 3, 4 vezes. Quanto vale esse cliente para a empresa? Não era aqueles 300 reais. Então a decisão que nós tomamos foi de fazer a devolução para aquele cliente. Naquele caso, mesmo ele não tendo razão, nós decidimos por atendê-lo. Ele saiu dali extremamente satisfeito, já voltou a fazer compra novamente na empresa. Tivemos uma outra situação, um pouquinho mais complicada, um cliente que comprou pela internet, aí sim ele tem razão de querer trocar. Só que, percebendo que o cliente ficou extremamente desconfortável porque comprou à distância, não conhece a empresa, não conhece a vendedora que trabalhou, que atendeu, ele ficou extremamente desconfiado de que aquilo que ele recebeu, que ele estava sendo enganado, porque chegou alguma coisa diferente do que ele tinha compreendido. O que nós fizemos? O que eu fiz? Conversei com ele ao longo dos dias seguintes por várias vezes, por WhatsApp, por mensagem, por telefone mesmo, conversando com ele, para poder tranquilizá-lo de que a solução viria nos próximos dias. Extremamente satisfeito, elogiou demais o nosso atendimento, enfim. É preciso ouvir o cliente, ouvir as insatisfações dele, perguntar para ele como ele gostaria de solucionar. Eu tinha feito uma proposta para ele não aceitou, ele falou, olha, eu gostaria que fosse feito dessa forma. A gente encontrou um meio termo, então é preciso ouvir para poder então construir junto com o seu cliente a solução. Tá fazendo sentido isso para você? Diz aí para mim, tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Escreve aí para mim que a gente vai responder, tá bom? Bom, agora a situação mais emblemática que ficou para mim, gostaria de compartilhar isso com você. Anos atrás, um cliente reclamou de ter feito um reparo e demorou muito para ser atendido, porque demorou para chegar uma peça que precisava fazer aquele reparo. A concessionária em si não tinha culpa nisso, demorou para chegar da fábrica, enfim. Porém, o cliente teve outras insatisfações e ele foi ao PROCON. Eu participei dessa audiência, inclusive, de PROCON, né, para poder ver como a gente ia lidar com aquilo. Que ele não tinha vindo falar comigo antes, ele simplesmente entrou no PROCON. E lá no PROCON eu fui conhecer o cliente, e a gente foi então entender o que tinha acontecido, enfim. Gente, a gente construiu junto com ele uma solução para aquele caso. Ele retirou a queixa no PROCON, menos de uma semana depois. Você pode não acreditar, porque isso parece muito bom para ser verdade. Parece mesmo, eu não sou lugar talvez duvidasse do que eu vou dizer agora. Menos de uma semana depois, ele voltou para a empresa, acompanhado da filha, e comprou outro carro com ela. Passado menos de um mês, ele voltou para a empresa com alguma outra pessoa da família, que eu não me lembro quem era, e comprou outro carro junto com essa pessoa. Ele trouxe a pessoa para comprar o carro. Ou seja, esse foi um exemplo tão emblemático para mim, que nós tivemos uma situação muito crítica de um cliente que chegou para a justiça, e aí nós construímos com ele a solução. Ele ficou tão satisfeito pelo atendimento que foi dado, que ele não só trouxe a filha, mas como trouxe também uma outra pessoa da família para voltar a comprar. Então é isso que precisa acontecer na sua empresa. Quando você tiver uma situação de conflito, para tudo, puxa a cordinha, para tudo. Vamos dar foco nesse cliente, nessa situação de insatisfação. Procure então acolher, criar conexão e aí então depois junto com ele construir uma solução. Tá? E são 3 passos muito simples, mas importantíssimos para que você tenha sucesso, tenha êxito aí a resolver problemas de conflito. Tá? Gente, eu queria te fazer um convite muito especial. Amanhã, na live de amanhã, vai ter um convidado aqui comigo que é muito especial para mim, um grande professor, um grande treinador, um cara que dá treinamento na área de vendas há mais de 20 anos, extremamente competente, experiente. Eu sou fã de carteirinha dele, de verdade, que é o Cássio Ferraz. Eu fiz o convite, ele aceitou de pronto, fiquei muito feliz por ele ter aceitado. Então ele vai estar aqui com a gente amanhã, às 21h30, para falar sobre como lidar com a motivação e a desmotivação da equipe de vendas. Então, se isso é interessante para você, saber como lidar com esses altos e baixos de motivação e de desmotivação da equipe, como motivar e como lidar nas situações de desmotivação, eu espero você aqui amanhã às 21h30. Vai ser muito bacana a gente poder trocar essa conversa, trocar figurinhas aqui com o Cássio. Ele é um cara realmente muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar dele também. Então,
Eu não vi o Cássio entrar aqui hoje, se ele estivesse aqui a gente já ia mandar um alô, né? Tenho certeza que amanhã vai ser muito legal. Então eu espero que você nos acompanhe amanhã às 21h30. E lembrando que essa Maratona do Varejo vai até o dia 21 de agosto, sempre de segunda a sexta, às 21h30, aqui no Instagram, falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. Vai ser realmente muito bacana. Se isso é interessante para você, não perde por nada nesse mundo. Estão dizendo aqui, o conteúdo fez muito sentido para mim, lembrei de várias situações que já vivi. Bacana, bacana, Vanessa. Realmente a gente começa a lembrar, né, de entrar numa loja, por exemplo, e a pessoa nem olhar direito para sua cara, de você ir lá para trocar um produto e não ter a mesma atenção de quando foi lá para comprar, e aí ficar extremamente insatisfeito com isso, de ter um problema e ninguém te dá uma solução. Enfim, é muito desconfortável isso. Se você tem controle emocional como cliente, você de repente vai deixar isso passar, mas você não vai voltar. E aí, se coloca na situação do seu cliente. Se ele estiver insatisfeito, tiver controle emocional e simplesmente não voltar, o que acontece com você? O que acontece com as suas vendas? Você vai ter que continuar investindo em propaganda para trazer cliente novo, porque o que entrou se queimou. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, te espero aqui amanhã, às 21h30, e queria reforçar um convite. Na bio aqui do Instagram, você vai encontrar um link para entrar no nosso canal do Telegram. Lá no canal tem algumas informações para você sobre a maratona e tem também um link para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Tem mais de 100 vídeos lá sobre esses assuntos para você. E tem um link para você baixar um e-book. Esse e-book sobre como fazer a sua empresa crescer. É gratuito, não tem custo nenhum, é só você entrar lá, clicar e baixar. Então tá lá no canal do Telegram. Então acabando aqui a live, vai lá na bio, entra no nosso canal, já clica para baixar esse book, já se inscreve no canal, já tem todas lá as informações sobre a maratona, tá bom? Então, meu nome é Fábio Frasson, eu sou especialista em atendimento ao cliente, eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos e evoluindo sempre!